Mas vamos lá. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Nosso estudo é o número 816 e nós vamos falar hoje sobre a oração e o equilíbrio emocional. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Parênteses. Fácil para você dizer, né, seu Paulo? Não é verdade? Não estejais inquietos. Se tem uma coisa que a vida moderna e a vida em si, ela sempre reservou como parte da experiência, chama-se inquietude, ansiedade, não é? Abalos emocionais, frustrações, situações, circunstâncias, não é? Isso faz parte da vida humana. Mas é por fazer parte, justamente, que Paulo disse que apesar de nós podermos nos emocionar, nós não deveríamos tratar as nossas emoções como um condutor, ou melhor, como um aferidor verdadeiro e final da nossa situação. Ele falou assim, olha, não permita que vocês estejam inquietos por coisa alguma. Ele não está dizendo assim, não permita que você não sinta coisa alguma. Não. Ele está falando assim, não permita que as suas sensações, as suas emoções, elas transformem o seu posicionamento para a vida. Em momento algum. E aí ele faz um chamamento. Antes disso acontecer. Antes de você andar depressivo, inquieto, emocionado de qualquer forma, tudo que você precisa, todas as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olha, as vossas petições sejam em tudo. Tem muita gente, irmão, que está sofrendo hoje porque ora pela metade. Porque não ora completo. Deixa eu contar uma primeira experiência para você que aconteceu comigo hoje. Quando eu me ajoelhei para orar, eu tinha acabado de ver uma informação na internet e me ajoelhei para orar lá no meu escritório, pensando nessa informação que eu havia visto. E comecei a construir a minha conversa com Jesus, baseado naquilo que eu tinha visto, e o meu temor sobre o que ia acontecer a respeito daquilo. E enquanto eu falava com Deus, Deus me mostrou um espelhão para mim, assim, ó. Desse tamanho, enorme, assim, maior do que eu. E eu falei, opa. E eu, né? Será que eu também não preciso de primeiro olhar para dentro, em vez de ficar tão entusiasmado, tão ansioso por isso que eu vi? Será que eu não preciso olhar primeiro para mim? E aí minha oração já mudou. Enquanto a minha oração mudou, Jesus já falou comigo, você vai usar isso hoje à noite. Você explicar para a igreja como é que funciona. A oração tem esse poder, irmãos, de mudar o foco, de trazer um verdadeiro sentido e real da nossa situação. Você às vezes vai orar diante de Deus com uma situação tão premente no seu coração, e quando chega lá você recebe um holofote do Espírito no real problema, no real lugar da sua vida. Então, só isso aqui é só o início, né? Em todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha só. Paulo fala aqui de 3 estágios diferentes da nossa comunicação espiritual. A oração e a súplica. A nossa oração é a nossa conversa com Deus. Eu sei que parece bobo, mais uma vez infantil, como na semana passada a gente falou, né? Mas você já chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, tudo bem com o Senhor? Como é que o Senhor está? Né? Tu perguntas para Deus porque a gente sabe que Deus é todo poderoso. É. Mas o nosso saber que Deus é todo poderoso está muito mais ligado a uma consciência teológica que a gente ganha com o passar do tempo
do que com a realidade que nós levamos e a gente está conversando com uma pessoa de verdade. A nossa intimidade verdadeira, ela tem particularidades. E é aí que eu pergunto para você, como é que é a sua oração com Deus? Ela é repleta de amantíssimo Deus e soberano Pai, que tudo bem se essa é a sua linguagem. Mas ela está repleta de, Pai, eu vim aqui te adorar, porque o Senhor é maravilhoso. Olha como o Senhor é bom. Como eu tenho o prazer de vir aqui na tua presença. Oração, não é? O Senhor, hoje está difícil, viu? Olha, eu estou vindo aqui arrastado hoje. Senhor, como foi difícil achar esse pedacinho de tempo para orar. Parece que não sobra nada, Jesus. Sua oração, sua conversa com Deus. E aí vem a súplica. A súplica é uma petição do fundo do coração. A súplica é o seu, pelo amor do teu nome, Senhor, me ajuda. Senhor, estende a sua mão sobre isso, Senhor. Eu não aguento mais essa situação dentro de casa. Senhor, eu não aguento mais essa situação no meu trabalho. Senhor, até quando nós vamos ficar suportando, Deus, essa afronta desse governo, desse sistema? Ou até quando nós vamos ficar suportando essa afronta, Senhor, dessa situação financeira, desse homem vindo bater na porta de casa cobrar dinheiro nosso? A súplica. Até quando, Senhor? Nós vamos entrar um pouquinho disso lá para frente. Todos os dias chega vídeo para mim de situações imigratórias nesse país. Irmão, você sabe, quem me conhece sabe, não é? Eu procuro do fundo do meu coração não fazer juízo. O governante A, o governante B. Meu problema é com situações de governo. E é por isso mesmo que afeta o nosso coração, de dependendo do que seja, ou de quem seja, ou de que bandeira levante, se ela é sincera ou não. Paulo fala disso no seu texto. Olha, uns pegam Jesus por porfia, outros por inveja, que importa? Não é? Eu não vou entrar nesse contexto. O meu contexto é o seguinte, que machuca a nossa alma, ver o que se está fazendo com os nossos irmãos imigrantes. E a nossa oração diante do Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Porque o coração do rei está na tua mão. É o Senhor que manda no céu e na terra. Até quando, Jesus? Como Abacuque orou. Senhor, essa vitória do ímpio, Jesus. Porque a impiedade está sendo manifestada. E fazer isso sem deixar de orar pelas autoridades. Sem deixar de pedir oração, orar pela saúde das autoridades. Tudo isso. Mas a súplica de você abrir o coração, porque às vezes quando a água sobe, você tem um telefone rápido para ligar para o irmão. Olha, me ajuda. Me manda $200, me manda $300. Não é? Dias atrás vieram atrás de mim do pastor, né, pastor? Me ajuda. Me dá uma solução. Rápido. Mas as súplicas não são conhecidas diante de Deus. Oração, súplica, e aqui ele fala com ação de graça. O que é ação de graça? É uma atitude de gratidão para com Deus na oração. Mas mesmo eu suplicando diante de Deus, mesmo eu falando com o Senhor, Senhor, o Senhor é um Deus que já me deu tudo. Tudo que eu tenho veio da tua mão, Senhor. Eu estou agradecido por aquilo que já o Senhor proporcionou. Eu sei de onde vem minha bênção, vem da sua mão, ação de graça. E aí, Paulo faz uma coisa que é extraordinária. É como se ele colocasse um sinal de igual. E nós só estamos no texto do início. É como se ele colocasse um sinal de igual. Se eu trouxer as minhas petições e fizer delas conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e com ação de graça, ele está fazendo uma equação. Ok? Então X é X mais, entre parênteses, não é? Oração mais súplica mais vezes graça, fecha parênteses, vezes graça, igual. Está fazendo uma equação. E a paz de Deus. Esse é o resultado. A paz de Deus que excede todo entendimento. Por quê? Porque você foi suplicar, você foi orar,
Você falou de um monte de necessidade diante do Senhor. Só que você fez isso no lugar certo. Qual que é o resultado disso? A paz de Deus que excede o entendimento. Porque era para você estar dominado por essa súplica. Era para você estar dominado por essa situação, por essa petição. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, depois que você levou diante do Senhor, o que ela vai fazer? Ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Deus. Paulo está ensinando para a gente uma maneira de viver. Um jeito de fazer. Agora, isso aqui não é o caminho do crente. Você conhece o crente 6 horas? O crente 6 horas é aquele crente, o crente que vem assim, 6 horas por mim? 6 horas por mim, esse é o crente 6 horas, né? Esse não é o caminho do crente 6 horas. Esse é o caminho do crente que ora. Que vem a Deus. Que quando a família chega, mas você não vai fazer nada. Eu já orei, eu já fiz. Eu já falei com Deus sobre isso. Mas e aí a atitude? Não, Deus falou comigo o negócio da oração e eu vou fazer aquilo que Deus falou. E eu vou esperar o resultado vir da mão de Deus, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Não é? Nosso estudo anterior a gente falou um pouquinho sobre que a oração não é uma lista de pedidos, etc. E a Bíblia não ensina que nós não iremos sentir tristeza, medo, angústia, desânimo, aflição. Homens e mulheres de Deus, a gente vai ver isso hoje. Se derramaram diante do Senhor. Não é? Mas o equilíbrio emocional bíblico não é a ausência de emoções, mas a capacidade pela graça de Deus de sentir sem ser dominado pelo sentimento. Essa é a diferença. Não é? É você sentir, sem você ser dominado por aquele sentimento. Vivemos em dias que muitas pessoas estão sobrecarregadas, inclusive emocionalmente. Contudo, a Bíblia nos ensina: derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A oração é uma das formas pelas quais nos aproximamos do Senhor, derramamos o coração diante dele e encontramos alívio. Então, vamos olhar um pouquinho sobre equilíbrio emocional à luz da palavra de Deus? O equilíbrio emocional não é viver de modo robótico ou sem emoções. Não, irmão. Pelo amor de Deus, está longe disso. Não é? Isso para mim, eu já falei isso para você algumas vezes, isso para mim é um dos maiores problemas da teologia helenista. Não é que chama no estoicismo a conduta cristã. A pessoa não se emociona. Não. Está longe disso, não é? Aquele grego estoico militar que está acabando, ele está com aquela cara firme e tal. Não, não é isso. Não é isso. Deus não é assim. Deus se emociona. Agora, a diferença disso é não ser dominado pelas emoções. Esses dias atrás, eu vi um pregador que eu discordo com 85% das coisas que ele fala. Mas isso que ele falou estava certo. Ele falou assim: você já percebeu que a Bíblia fala em Isaías 53 que o Senhor agradou de moer ao Messias? E a gente fala de um Deus muito bonzinho, muito tranquilinho, né? Que só sorri, que só abraça. Mas Deus derramou a sua ira sobre Cristo. Jesus na cruz não foi morto por nós. Quem matou Jesus foi Deus. Ele foi o sacrifício de Deus pelos homens. E toda aquela coisa horrenda da cruz, aquilo ali foi a ira de Deus derramada sobre Jesus, no nosso lugar. A ira de Deus. A cruz é a manifestação da ira de Deus. Agora, eu quero que você se lembre da cena da cruz mais uma vez, e você se lembre como Deus fica irado. Qual que é o castigo pela ira? É só olhar para a cruz. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, na cruz, nos livrou da ira vindoura. Por quê? Porque se Ele não tivesse
sofrido em si a ira de Deus, quem sofreria seríamos nós. Então olhe para Deus e saiba que Deus é um Deus que se ira. É por isso que Jesus falou assim, olha, não tema o homem que só pode matar o corpo. Tema a Deus, que não só pode matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Ou seja, está falando de sentimentos, emoções de Deus. A ira de Deus, que manifesta o juízo de Deus, né? Ou o juízo que manifesta a ira. Então, olhando para hoje, nós vamos perceber que, à luz da palavra de Deus, a gente tem muitas emoções, não é? O que nós não queremos fazer, que nós não desejamos e muitas vezes é pecar. Assim, o controle emocional não é apenas assunto de saúde interior, mas também de vida cristã e obediência ao Senhor. Por quê? Porque o fruto do Espírito, o que nasce do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Ou seja, enquanto sobre a ira existe a lei em cima dela de não pecar, sobre o amor não tem lei. Não é? E o que eu estou querendo dizer aqui não é dar a ideia de ninguém que não existe uma prescrição do que significa amar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus não tem pecado. A longanimidade de Deus em Deus não tem pecado. Enquanto o mundo ensina autocontrole com esforço puramente mental, a Bíblia apresenta o equilíbrio através do domínio próprio, não como esforço da carne, como uma virtude do fruto do Espírito. Ou seja, enquanto o mundo ensina autocontrole, nós queremos ensinar para você controle do alto. Não é autocontrole, é controle do alto, é o controle que vem do céu, que vem da glória para a nossa vida. À luz da Bíblia, o equilíbrio emocional é o coração guardado por Deus, a mente renovada pela palavra e a vontade rendida ao Senhor e as emoções a conduta da fé. Então, vamos entender um pouquinho como é que as emoções se formam? Esse estudo é do pastor Eduardo Proença, lá da nossa congregação de Columbus, Ohio. Mas esse tema em particular aqui é um tema que o nosso pastor gosta muito. Então ele está baseado bastante no estudo 6562 do nosso currículo doutrinário, que já tem acho que mais ou menos uns 6, 8 anos que a gente estudou ele, mas que fala muito sobre a respeito do controle das emoções, e essa parte é bem baseada naquele estudo que a gente fez. E justamente esse pedaço aqui, que fala um pouquinho de como é que se formam as emoções. Para compreender a importância da oração e do equilíbrio emocional, a gente precisa de olhar para isso, né? Há um caminho interior que envolve acontecimento, a interpretação e a emoção e a resposta comportamental. O acontecimento é aquilo que acontece, uma crítica, uma perda, uma demora, uma afronta, uma frustração ou uma notícia difícil. Uma mesma palavra pode ser recebida como correção por um coração humilde ou como rejeição por um coração ferido. Tem gente que você vai chamar a atenção e a pessoa fala, meu pastor, me desculpe, eu não vi. E tem gente que você vai chamar a atenção e vai falar, não, eu não, mas você também. Não, depende do coração. Como é que o coração trata você que está trazendo a repreensão? Não é? E outra coisa, dependendo da pessoa que te chama a atenção, você recebe de maneira diferente. E sabe de uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi a ouvir a crítica e a repreensão antes de levar em consideração quem falou, levar em consideração o que está sendo dito. E passar o que está sendo dito pela prova da realidade. E depois levar em consideração quem falou. Claro, por quê? Porque tem gente que fala realmente para te ferir, ué. É verdade, tem gente que é assim. Tem gente que fala isso porque não gosta de você, porque tem problema com você. Mas antes de você parar para pensar nisso, o que é que está sendo dito? Porque a pessoa que está querendo te ferir, às vezes a única que tem coragem de falar aquela verdade. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa que está querendo te ferir é a única que tem coragem de falar a verdade. Porque as outras pessoas que poderiam te falar essa verdade, ficam com medo de te ferir. E ela não fala. Né?
Aí precisa de vir uma pessoa que é contra você para te falar uma coisa que ninguém teria coragem de falar. Então, quando você ouvir alguma coisa, a primeira coisa é: ouça a crítica. Talvez, e esse é um talvez com T maiúsculo, foi a única maneira que o céu encontrou para te chamar a atenção. Ouça a crítica. O que foi falado? Se coaduna com a realidade? Não se coaduna com a realidade. Beleza. Pode ser interpretado daquela maneira? Por uma falha de comunicação sua? Talvez sim. Talvez não foi o que você quis dizer, mas o que aparentou que você disse. Você já passou por isso? Você foi mal interpretado uma coisa que você disse? Você falou assim: mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que deu a entender, né? O ruim é quando você te acompanha depois por anos. Porque uma coisa que você falou: não, mas aí você ficou marcado como é assim, e não é. Não é? E aí pronto. E a reconstrução, irmão, é difícil, e às vezes ela nunca acontece. E você vai precisar de conviver com isso aí, não é? Com calma, com amor, com entendendo, não é? Que existe uma falha que aconteceu lá atrás e que você se comunica talvez mal, e você vai precisar de melhorar isso aí. De algum jeito, você vai precisar de melhorar isso aí, não é? Então, uma espera pode ser vista como o tempo de Deus, ou como o abandono por uma alma dominada pela ansiedade. Já viu isso? Bom, eu tenho um caso tão específico que aconteceu com uma pessoa amiga, que eu amava muito, não é? Que ele confundiu o tempo de Deus para a vida dele como um abandono do ministério. Ele tratou aquilo como uma ofensa pessoal, e não era. E não era. Tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele abraçou aquilo, ficou ofendido, e pronto, tomou a decisão em cima dessa ofensa. E como é que tá? Vivendo a vida dele, mas tem aquele issue lá atrás, lá, né? Tem aquele ponto de referência que não se apaga, que não muda, porque a pessoa teve problema em controlar as suas emoções. E mais uma vez aqui, é importante isso. Em momento nenhum, eu quero que você sinta que nós estamos menosprezando as circunstâncias emocionais das pessoas. Pelo contrário, eu quero maximizar ela para que você entenda o quão é importante você trazê-la ao domínio do Espírito de Deus. É o contrário. Eu quero que você entenda que elas são tão influenciadoras na sua vida, elas são tão influentes na sua vida, que elas podem colocar você à beira de perder tudo, se você não for dominado pelo Espírito de Deus e não trazer elas à oração. Você pode perder tudo por causa das suas emoções. Você pode perder completamente o seu futuro se você permitir que as suas emoções te dominem. É por isso que é importante você tomar cuidado com isso. A interpretação é dessa leitura interior da situação, e é dessa interpretação que nasce a emoção. Se a alma interpreta algo como perigoso, pode surgir medo. Se interpreta algo como injustiça, pode surgir ira. Em seguida, essa emoção tende a produzir uma resposta comportamental, uma palavra, uma decisão, uma atitude, um silêncio, uma fuga ou uma reação. Por isso que a Bíblia nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E também ela diz ainda em Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra guardada no coração corrige a leitura que fazemos das situações que enfrentamos. Quando você tem a palavra no coração, a sua interpretação sobre as coisas que acontecem é diferente. E não dá para não ser diferente, irmão. As pessoas pagam um dinheirão para aprender a se comportar. Sabia disso? Para elas aprenderem a ler uma situação, um lugar, não é? O pastor gosta sempre de lembrar dos CEOs de empresa
que são treinados para grandes negociações. E ele fica ali calmo na negociação, tal, não é? Fica tranquilo. E a pessoa está gritando com eles e xingando ele, olha, vai demitir alguém. Uma vez tinha um filme de uma pessoa que ia demitir pessoas, não é? O trabalho dele era ir na empresa e demitir as pessoas. Numa empresa terceirizada que fazia isso. E ele tinha toda uma técnica para entender o que é que estava acontecendo e tal. E muita gente, a pessoa que foi trabalhar com ele, achava que ele simplesmente era uma pessoa fria. E ele não se importava. E aí depois ele foi mostrar que, na verdade, o pensamento dele era diferente daquele. É que ele entendia que a pessoa estava passando por uma frustração muito grande com aquilo e que ele não podia fazer nada por uma decisão que fosse tomada. Então ele não podia se ofender pela frustração da pessoa. Tem muita gente que não permite que emoções sejam diferentes em volta dela. Porque o coração dela não está guardado. Ela não consegue interpretar que muitas vezes a pessoa está emocionada com você, não é por causa de você, é por causa de uma coisa que está acontecendo com ela. Não é? Quantas vezes não é isso o problema de uma pessoa na igreja? Que a pessoa está passando por um problema muito grande. Por exemplo, o pastor sempre conta a história de uma pessoa na nossa igreja, que quando ela chegou na igreja, ela era muito assim, inconveniente no culto. Falava alto e tal. E uma vez ela estava saindo do culto de ensino, alguma coisa assim, e ela estava lá no fundo da igreja e gritou assim: "Ó, pastor Joel! Ah, pastor! Vem aqui, pô, preciso falar com você!" Alto, na frente de todo mundo. E quem conhece o pastor sabe que o pastor gosta de se porte com educação. Isso não é jeito de fazer, né? E o pastor foi. Todo mundo ficou olhando assim e tal. Eu falei: "Fala, minha irmã", e tal. Começou a conversar com ela e tal, e brincar. E depois alguém chegou e falou: "Pastor, irmão, você não sabe o que passou com essa irmã. Essa irmã tem uma situação assim", contou para algumas pessoas que eram mais íntimas da liderança. "Olha, a situação que ela passou." "Ah, pastor." Hoje aquela pessoa é outra pessoa. Porque conseguimos compreender o problema emocional que ela tinha. A situação emocional que ela tinha. E abraçar aquilo naquele momento. Até que, sim, a primeira coisa, o pastor conseguiu interpretar que aquilo não era com ele. Que aquela maneira de ser não era com ele, não era uma afronta a ele, como pessoa, como líder, não é? Não. Era uma situação que ela tinha lá dentro. Era sobre ela. A interpretação bíblica das circunstâncias nos faz entender isso. Muitas vezes você vai encontrar alguém, irmão, que está absolutamente atarefado por conta de coisas da vida. E outra coisa, nós precisamos entender isso, de entender que a oração, ela é vital. Quando nós oramos, apresentamos a Deus o nosso estado interior, pedimos graça para interpretar devidamente cada situação. E é aqui onde a gente sai desse bojo de emoções e entra na questão da oração. E como é que a oração trata as emoções, não é? Olha, ela não lida apenas com aquilo que sentimos, mas também com o que pensamos, memórias, interpretações, temores, expectativas que alimentam esses sentimentos. Por isso a oração não deve ser separada da palavra. A palavra orienta, a oração leva a mente e o coração exposto diante do Senhor. A palavra revela o que é verdade. E aqui deixa eu contar alguma coisa muito particular minha. Não é? A palavra, a oração, reorientou a maneira como eu vi a minha vida. O meu crescimento. Eu podia estar aqui, não, mas quando eu era menino lá em Tupã, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Irmão, e o que aconteceu hoje? E as vitórias que Deus me deu hoje? Então você quer esquecer o passado? Não! A palavra me fez reorientar o passado. Uma vez eu já contei isso para alguns irmãos. Uma vez eu estava lendo o Salmo 119 por falta do versículo 92. E o salmista escreve assim: "Se a tua lei não tivesse sido toda a minha alegria, há muito eu haveria perecido na minha angústia." Eu falei: isso aqui sou eu.
Se a palavra de Deus, a lei do Senhor, o conhecimento das coisas de Deus não tivesse orientado os meus sentimentos, eu estaria na sarjeta da amargura por longos anos. Eu tinha tudo para ser assim. Não me falta motivos para ser amargurado, para ser chateado, para ser contrariado. Eu tenho muitos motivos, eu posso te dar vários. Mas eu não sou. E eu não sou, não é por causa que eu sou melhor, é porque a palavra reorientou a minha vida na oração. Eu fui lá orar e eu percebi que melhor é Deus do que as circunstâncias. Que melhor é o Senhor do que as coisas que a gente passa. Ou seja, eu não estou receitando para você um remédio que eu não tomei. Um remédio que eu não experimentei na minha vida. Não é? É claro que as pessoas vão diminuir isso. Quem conheceu, não é, o passado ou a história da gente vai diminuir isso. Não, aqui você agora está nessa situação e que isso aconteceu e você lavou seu cérebro para... Não, irmão. Eu posso te dar certeza absoluta que, seja lá a interpretação que você tiver a respeito disso, não é? Eu sei o que aconteceu comigo. E eu posso te receitar o que aconteceu comigo. Deveria acontecer com você também. Vai reorientar a sua vida, não é? Por quê? Porque a palavra ela é repleta disso. A oração nos ajuda a submeter os pensamentos ao governo de Cristo. Olha só o que Paulo fala à igreja de Coríntios. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe o que ele está falando aqui? Ele não está falando de pessoas fora. Ele está falando da nossa vida interna. Destruindo os conselhos. Quantas vezes o conselho da sua mente é um conselho ímpio? É um conselho maligno. O que Paulo está rogando é que esses conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, Deus fala assim, perdoe e deixe, você fala, não vou, porque perdoar e permitir no meu coração a felicidade dessa pessoa, ou querer pela felicidade dessa pessoa, é uma ofensa. Deixe, destrua os conselhos e a altivez do conhecimento humano e permita que o conhecimento de Deus e a vontade de Deus se manifeste na vida das pessoas. Irmão, eu não estou dizendo para você que eu não me ofendo com nada. A gente podia passar aqui um tempo conversando sobre ofensa. Eu não vou fazer isso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa liberar o seu coração e a sua mente para que Deus cumpra a sua justiça a princípio na sua própria vida. Antes de você pedir justiça de Deus sobre a vida dos outros, peça que Deus cumpra a justiça dele na sua vida. E eu vou esperar você, na próxima palavra sua do coração é misericórdia, Jesus. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia de mim. Você já pensou tratar as pessoas? É só oração que você consegue fazer isso. Debaixo do mesmo crivo que você tratar você mesmo, debaixo do mesmo crivo que você trata os outros? A mesma exigência que você tem pelo padrão das pessoas para com você, faça isso com você mesmo. Vê se você consegue passar desse padrão. A oração te faz reavaliar isso aí. Porque quando você vai para a oração, você vê... não dá, né? Olha, ninguém fala esse desaforo para mim. Mas aí você vai para a oração e o Espírito de Deus começa a te lembrar quão desaforado você é. E você muda. Você pede perdão, não é? A oração decide a discernir a origem daquilo que estamos sentindo.
Mais uma vez, é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes o que sentimos vem de uma situação difícil, de um problema, de uma perda, ou até mesmo de uma interpretação equivocada. Mas também há momentos que os sentimentos podem ser afetados por uma batalha espiritual que enfrentamos. Por isso, não devemos tratar nossas emoções apenas pela aparência. Precisamos pedir discernimento ao Senhor. E às vezes, irmãos, é alguma coisa que parece boa, mas a oração vai orientar que a sua alegria está equivocada. Opa, eu não devia estar alegre assim. Meu Deus, não é? Eu sei que você não tem. Aqui todo mundo é crente, graças a Deus. Mas às vezes você tem aquela tendência por sentir alegria quando alguém passa por um problema que te deu problema. A pessoa sofre um dano, uma pessoa que fez dano em você sofre um dano e você fala, ah! E aí você vai para a oração e a oração reorienta o seu sentimento. E aí você se vê pedindo misericórdia diante de Deus por uma pessoa que lhe fez tanto mal. Porque ela reorienta as suas emoções, os seus sentimentos. Aí você se vê orando pela saúde do presidente da República, seja ele o da sua preferência ou não. Seja ele o 22 ou 13, né? Você se vê orando pela salvação dessa pessoa. Porque na oração você é reorientado. A oração reorienta o seu coração. Você já pensou os crentes da igreja primitiva orando por Nero? Orando pelo imperador? Lembrando que Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma durante esse período. Durante o período dos imperadores. Olha, não tem nenhuma autoridade que não tenha sido levantada por Deus. E todas as autoridades vêm da parte de Deus. Já pensou? Que ele não está falando de um governo que é positivo para com ele. O governo traz consigo a espada. Mas a espada é para usar para aqueles que estão fora da lei. Faz o que a lei manda que você não vai ter problema. E aí você, peraí. Difícil, irmão. Não é? Difícil. Mas uma coisa que a oração faz é reorientar a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções. Por mais difícil, e aqui deixa eu falar mais uma coisa, ofensivo que isso seja, as suas próprias emoções. Não é? Eu quero lembrar uma coisa que essa primeira parte do ano tem falado muito comigo em Deus. Olha, a tristeza em Deus traz arrependimento. O arrependimento traz a salvação. E da salvação, ninguém se arrepende. A tristeza em Deus traz arrependimento. Fiz uma coisa que eu não devia, senti uma coisa que eu não devia estar sentindo, me deixei levar por um sentimento que eu não podia. Poxa, isso me entristeceu, porque agora eu estou sendo bombardeado com essa realidade. Eu estou me sentindo chateado por conta disso. Poxa, eu não devia estar assim. Senhor, me perdoa. Arrependimento. Eu não queria estar assim, Senhor. Eu queria fazer a tua vontade nisso. Eu queria, estar alegre pelo fato do Senhor estar me alegrando aqui. Arrependimento. Esse arrependimento traz salvação. Jesus vai te tirar daí, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Você vai andar de uma maneira diferente, porque você foi para diante de Deus e se arrependeu. E agora, de estar salvo, estar andando agora na presença de Deus, em salvação, você pode ter certeza que disso você não vai se arrepender. Então, mais uma vez, a tristeza em Deus traz arrependimento. O arrependimento traz a salvação. E da salvação, ninguém se arrepende. Glória a Deus. A salvação você vai para frente, não é? Aleluia. É por isso que então nós devemos buscar resgatar o equilíbrio emocional na oração. E nós já estamos terminando. Por isso, mais do que observar exemplos de crises emocionais, precisamos aprender como a oração resgata o equilíbrio da alma. Por exemplo, Ana, da amargura da alma ao semblante restaurado.
Ana se derramou diante de Deus. Olha que coisa extraordinária, pense nisso. Não aparece um texto de Ana quebrando o pau com Penina. Não é? Não foi por falta de irritação. Não foi por falta de irritação. Quem percebeu que ela estava triste foi o esposo, foi Eucana. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ela estava triste. Mas agora, se esguelar e perder as estribeiras, foi só na presença de Deus. Foi lá. Foi lá que ela, derramou a sua alma e chorou abundantemente. Irmão, irmã, chore na presença do Senhor abundantemente. Esses dias atrás nós vimos aí eliminações, não é? De todo tipo, de gente que a gente gostou, de gente que a gente não gostou, não é? Nós vimos de todo tipo. E nós vemos aí tal, a pessoa é eliminada, vai lá para o meio do campo e chora abundantemente, derrama as suas emoções, as luzes e os holofotes de todos no mundo. Quem dera derramasse essa alma no quarto escondido. Ah, o pastor não julga, talvez fez isso. Talvez, irmão. Não é? Mas será que se não tivesse feito isso, não estaria mais equilibrado em público? Sem brigar com os outros jogadores? Sem ficar fazendo sangue? Irmão, aquilo que a gente mostra em público é o reflexo daquilo que a gente viveu no particular. Não tem jeito, irmão. A vida é assim. O nosso equilíbrio diante das circunstâncias, ela tem muito a ver como nós dominamos o nosso desequilíbrio diante do Senhor nas orações. E aqui está Ana mais uma vez. Quando o sacerdote vê isso, fala assim: ô mulher, você está embriagada? Ele fala: não, é que eu sou atribulada de espírito. Isso aqui não é resultado de cachaça, não é resultado de entorpecente. Isso aqui é resultado de uma pessoa que sabe o lugar de derramar a sua alma. É aqui. É na presença de Deus. O sacerdote foi tão tocado por aqui que deu uma palavra para ela. Olha, você vai receber aquilo que você veio buscar. Sabe o que aconteceu? Versículo 18. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu. Ela estava em jejum. Ela estava tão angustiada que ela não conseguia comer. Mas depois que ela recebeu uma palavra na oração, ela comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Aqui eu recebi restauração das minhas emoções. Na oração. E olha, eu queria que isso conseguisse entrar na sua cabeça. Eu queria ter um jeito de colocar isso na sua cabeça e enfiar dentro dela. Ana não se consolou por Samuel ter nascido. Ela se consolou por Deus ter feito uma promessa. Glória a Deus. Será que você consegue entender isso? A Bíblia não diz que ela se consolou quando ela segurou o neném no coração. Não. A Bíblia diz que ela se consolou quando o sacerdote falou assim: isso que você está pedindo, Deus vai conceder. Foi isso que consolou o coração dela. Quanta gente desconsolada na espera da promessa. Pelo amor de Deus, meu irmão. Se consola na espera, porque tem uma promessa. Glória a Deus. Se consola na expectativa do cumprimento da promessa. Como é que faz isso? Orando. Eu tenho claramente, nós estávamos na pandemia, e eu estava pedindo alguma coisa a Deus, já tinha muitos anos. Isso foi em 2020, por volta de outubro de 2020. Nós estávamos na nossa reunião lá de obreiros e tal. E eu lembro que naquele dia eu me deitei no chão. Eu não estava de joelho, eu estava deitado de cara no chão, assim, com os braços abertos. E eu estava apenas chorando. Porque eu estava olhando a pandemia e algumas expectativas que eu tinha no meu ministério pessoal, e eu estava falando assim: isso nunca mais vai acontecer.
porque isso aqui vai mudar tudo. A expectativa nossa é que a gente não sabe nem se a gente sai desse tempo. Não sabemos o que vai acontecer. E aquele negócio, porque isso aqui não vai ser, e esse é o novo normal, e não sei o quê. E aquilo me angustiou muito. E eu coloquei a perspectiva que eu tinha no Senhor, que era uma promessa de Deus para mim de há muito tempo. Eu falei, como é que isso vai acontecer? E eu deitei no chão e chorava. Eu não lembro de ter conversado alguma coisa com Deus. Eu lembro de eu estar absolutamente derramando a minha alma diante do Senhor. E você sabe quando você olha para uma pessoa e a pessoa olha para você e fala assim, ó. Você não fala nada para a pessoa, mas a pessoa... Nós estamos conversando. Quantos dias na terra aí? E essa expressão que veio no meu coração, bem assim, popular mesmo no nosso igrejês, né? Quantos dias na terra, varão? Como se Jesus tivesse me dado um abraço e falasse assim, Will, quantos dias na terra, varão? E eu contei os dias na terra, deu 1 ano. Porque eu entendi que aquele dia Deus me viu. E aquilo ali me bastou. Quantas vezes a gente não vai, sabe, para Deus e derrama sua alma diante do Senhor. Para a glória do nome de Jesus, né? Davi e Aitofel da traição à dependência de Deus. Isso aqui é muito interessante também. Quando Davi soube que Aitofel estava conspirando com Absalão, ele poderia ter sido dominado pelo desespero, pela ira ou pelo medo. Não é? Mas a palavra de Deus fala que o conselho na boca de Aitofel é como se a pessoa consultasse o próprio Deus. Aitofel era alguém muito usado por Deus. E aí Davi ficou sabendo que ele ficou com Absalão. E ele podia ter transformado aquilo numa traição, sabe, numa coisa muito dura, mas ele foi diante do Senhor dizendo o seguinte: Senhor, transforma o conselho de Aitofel. Senhor, ele foi muito usado para mim para trazer uma palavra boa, mas agora o Senhor viu o que aconteceu. Transforma o conselho dele. Muda a palavra na boca dele, Senhor. Por que a gente não ora assim pelas circunstâncias da vida? Senhor, essa autoridade aí que se levantou contra nós, transforma o conselho dela, Senhor. Não é? Prepara e leva. Transforma o conselho dela, Senhor. Transforma a aptidão dela para as coisas, né? Pelo contrário, a gente não deseja o mal de ninguém, mas a gente deseja que as pessoas elas encontrem o conselho de Deus no seu coração. É importante lembrar que Aitofel continuou como opositor. E a oração de Davi não removeu imediatamente o problema. A traição continuava real, a ameaça continuava presente. Mas Davi já não carregava mais aquela crise sozinho. E aí o que foi? Uzai voltou, lembra? E foi dar um conselho para Absalão. E qual o conselho que ele falou? Falou assim, olha, melhor você não ir atrás do teu pai não, porque ele agora deve estar como uma ursa roubada pelos cachorros, seus filhotes. E Aitofel queria 50 homens para ir buscar a cabeça de Davi. E aí sabe o que eles olharam um para o outro e falaram assim, dessa vez o conselho de Aitofel não foi bom. Dessa vez o conselho que ele deu não foi positivo, não é? Ezequias, da aflição, a resposta de Deus. Ele recebeu aquela palavra de que ele ia morrer, está lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 4 ao 5. Ele ouviu aquela palavra de que ele ia morrer, sabe o que ele fez? Ele virou na cama, olhou para a parede e começou a orar a Deus. Falou, Senhor, eu não quero morrer não. Me ajuda aí, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Deus ouviu, não é? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Glória a Deus. Às vezes vem um diagnóstico, uma pessoa se entrega. Vai orar a Deus. Você acha que não chegou o tempo? Vai orar ao Senhor. Não é? Vai abrir o coração para Deus. Deus vai te ajudar. Asaf mudou a ótica quando ele entrou na presença de Deus. Eu gosto muito desse salmo, Salmo 73. Quando eu vi os ímpios, eu falei assim, a vida deles é uma beleza, eles não têm problema, não sofrem com nada. Olha só, ele ainda fala assim, os meus pés quase que escorregaram, porque eu vi os ímpios na sua impiedade, e falei assim, esse povo,
vive igual rei, você está doido. Que negócio é esse? E nós aqui nessa sofrência, nessa aflição, parece que... Agora, ele ainda fala assim, se fosse nós viver desse jeito aí, a mão do Senhor ia pesar sobre nós. Aí ele fala assim, aí eu fui para a presença de Deus, até que eu entrei no santuário do Senhor. Então eu entendi o fim deles. Quando eu fui para a presença de Deus, eu falei, não, melhor viver do jeito que eu vivo. Melhor as minhas aflições do que as aflições desse povo aí. Glória a Deus. Melhor o poucochinho de tempo do que a eternidade sem Deus. É verdade, Jesus. Melhor os problemas de andar com Jesus do que a aflição eterna de não ter a companhia dele. A oração muda isso, irmão. Ela ajuda você a interpretar. Glória a Deus. E o perigo de não permitir que o Espírito de Deus trate o interior, não é? Olha, lá em Gênesis capítulo 4, na queda de Caim, Deus fala assim para ele, por que mudou o teu semblante? Se você fizer bem, não vai ter aceitação para você? E se você não fizer o bem, o pecado já a porta. E para ti será o teu desejo, ou seja, para o pecado, e sobre ele dominarás. Olha só que interessante, Deus está avisando Caim antes de acontecer. Então, Caim, é o seguinte, filho, anda direito que vai dar certo. Agora, se você não andar direito, o pecado está aí na porta. É verdade. Está batendo na sua porta. Tem emoções que se você não dominar sobre ela vai dominar você. E aí você vai escorregar. Então Deus está falando para a gente o seguinte, olha, não permitir com que o Espírito de Deus domine sobre as nossas emoções vai trazer muitos problemas para nós. Então, a oração submete o nosso temperamento ao Espírito Santo. A oração transforma a timidez e insegurança em ousadia espiritual. Quantas pessoas, irmãos, não foram dominadas pela ousadia de Deus através da oração? Pessoas tímidas. Mas quando elas estão diante do Senhor, elas são ousadas no Senhor. Não é? Você conversa com a pessoa quietinha e tal. Posso dar um exemplo para vocês? Irmã Irani. Né? Irmã Irani é quietinha e tal, né? Agora, irmão, fala para ela orar. Se levanta. Não é? A ousadia que Deus te dá na oração. A oração ajuda a tratar sentimentos que adoecem a alma. Na oração, irmão. Eu lembro, eu tinha uma situação de família muito complicada. E aí eu tô lá, recém-chegado dos Estados Unidos. Aliás, irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês que a essa hora eu estava viajando para os Estados Unidos da América há cerca de 20 anos atrás exatos. Eu saí do Brasil dia 8 de julho de 2006 e cheguei aqui dia 9 de julho de 2006. Hoje fazem exatos 20 anos que nós chegamos nos Estados Unidos da América. Glória a Deus por isso, né? E eu lembro que eu tinha acabado de chegar aqui na América, feliz da vida e tal. Vi um Rolls Royce, a primeira vez que eu vi na minha vida, e pensei, se aquele povo lá visse você agora, né? E aí Jesus já na hora começou a conversar comigo e eu comecei a orar, a falar com ele. Vocês estão devendo o que para você? Eu falei, nada. Você está devendo o que para eles? Eu falei, nada. Então, meu amigo, perdoe e vive em paz. Para de ficar remoendo esse sentimento. Se você orar, ele vai tratar os sentimentos que adoecem a sua alma. A oração reduz a reatividade e nos conduz ao domínio próprio. A oração nos torna mais úteis na família, na igreja e na obra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Irmãos, quem ora não tem tempo para falar mal de ninguém. Quem ora não tem tempo para viver ralhando com ninguém na igreja. Quem ora não tem tempo para ficar achando defeito nos irmãos. Quem ora, irmãos, ora pelo bem. Ora por aquilo que promove a paz. Sabe por que tem muita gente com problema na igreja? Porque não tem pouca gente orando. Não é? Então, reconheça as emoções antes de você agir. Procure com domínio próprio administrar essas emoções
E harmonize a razão e a emoção diante de Deus, para a glória do nome de Jesus, não é? E ore em espírito quando faltar palavras. Irmão, está na hora de você começar a pedir de novo, para Jesus renovar você com o Espírito Santo de Deus. Isso vai dar uma outra roupagem à sua conduta com Deus. Quando lhe faltar palavras, irmãos, ore em línguas. Ore com gemidos. Mas fale com Deus da sua dor, para a glória do nome de Jesus. E Deus vai dominar o seu entendimento. E a paz de Deus, que excede o entendimento, vai fazer sentido. Mas você vai estar cheio de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.